volta na penúltima semana da nossa maratona. Olha aí. E já estamos terminando, né? Infelizmente está acabando. Para quem não acreditava que a gente iria até o final, né? Nós estamos indo até o final, graças a Deus. Deus nos abençoou. Nesses já são 15, 30 lives. Rapaz, ri das ostras. Que é isso, gente boa? Já são 30 lives, 15 no Instagram, 15 no... Pastor Carlos Guerra tá lá de Portugal vendo a gente. Que é isso, rapaz? Aí. Bora, pois. Aí, fechou. Já são 30 lives, 15 no Facebook. Alex Oliveira, Elaine Nascimento, valeu pela presença, minha gente. 15 no Instagram e 15 no Facebook. Eita, então nós já estamos indo para uma... Paz, Marcelo, Eduardo Costa, paz. Tudo bem, gente? Já vamos começar, a gente só está compartilhando aí, tá? Então já estamos com 30 lives. No dia 4, dia 3 termina. E dia 4 eu tenho 2 dias de café com ideias com o pastor Alain Basílio, lá de Macaé. Eita. Ele vai estar de lá e eu daqui. Opa, que tudo veio. Alain Basílio, lá de Macaé. Estão querendo me sabotar aqui. Eita, mexendo. Eu mesmo. Depois nós vamos ter o café, né, com o pastor Alain Basílio, ele lá e a gente daqui, trocando ideias sobre o que a pandemia pode causar à família. Eita! Né? Pode causar a família, ou causou a família, né? Se bobear, o casal está se conhecendo até mais, né? Exatamente. Isso aí a gente vai conversar. O pastor Alain Basílio trabalha com moradores de rua. Eita. Uma bênção. É uma pessoa muito conhecida lá na região dos lagos. Lagos. Por um lado, sem querer entrar no assunto, mas por um lado melhorou o convívio, por outro lado a violência doméstica disparou também. Eu já fiquei sabendo sobre isso, né? Inclusive já estive vendo essa questão do aumento, né, da violência doméstica. Infelizmente no Brasil parece que nós estamos tendo muitas queixas, né? Muitas mulheres parece que estão indo às delegacias, não estão dando mole, não. Estão denunciando. Mas tá certo. Denunciando, tá certo. Estão falando. Eu acho que todo cara que é o seguinte, tá com raiva, quer descarregar. Tá com a cabeça na parede. Vai pro Marte Marcial, vai lá pros marombas, entendeu? Vai lá, vai pro judô, vai pro jiu-jitsu, vai pro boxe. Lá no meu local de trabalho. Vai de igual igual, vai pro mano a mano, mas não. Lá no meu local de trabalho, nós pegamos e fizemos um alvo, imprimimos um alvo, colocamos na parede assim, tá com raiva, mete a cabeça aqui, né, acerta o alvo. Aí, ou seja, né, de vez em quando tinha um camarada ou outro, né, que ficava com raiva. Aí a gente, olha lá a parede lá, olha lá o alvo lá, acerta o alvo, vai, corre. Aí você ia correndo quando chegava perto, né? Aí já dá uma distraída. Dá aquela reduzida. Dá uma tranquilizada, né? Dá aquela tranquilizada. Não, mas eu e cada uma. Entendeu? Tá com raiva é assim, mano. Bota um alvo dentro de casa, o teu filho, né? Tá com raiva, filhão, vem cá, mete a cabeça aqui. Aqui, ó, pastor Filho Braga. Ele falou que é vizinho desse pastor lá de Macaé. Legal, do pastor. Acabei de falar o nome dele, esqueci. Alain Basílio. Isso aí. Poxa, legal. Paz, pastor Silvio César. Raquel Alves, César Ricardo, Edson Guerra, Luiz Fernando, pastor Luiz Fernando, Rangel Limeira, valeu pela presença, gente boa. Tamo junto. É isso aí, gente. Então, estamos aí.
Vamos lá, vamos começar, gente. E aí? Bora, só vamos falar da família de Arão. É desse jeito. O que você está me olhando com essa cara, Felipe? Eu não estou entendendo, não entendi. Mas se não falar de juventude, gente, de adolescente, de olha, retiro... Sexta-feira eu tive o prazer de receber aqui meu pastor Alessandro Marcos. O vídeo já está lá no YouTube. Olha aí. Se você não assistiu, você pode ir lá assistir. Foi uma entrevista maravilhosa. Eita, Foi mano. muito legal, foi muito bacana. E nós, assim, eu fiquei muito feliz por ter recebido o pastor Alessandro aqui. Assim, eu fico feliz todas as vezes que eu vejo um convidado aqui, toda vez que eu recebo alguém aqui em casa, né? Hoje eu estou recebendo essas duas peças, essas duas figuras maravilhosas. Valeu, valeu. Me abençoado muito, gente. Pastor Felipe, eu nem falo, né? Meu parceiro, meu amigo, né? A gente não tem divergência de pensamento, verdade é, mas se tiver também, Natália aparece. Normal, Natália aparece. Fica quietinha, mas naquele dia ela participou. Ela aparece. Mas muito bacana ter esse pessoal aqui comigo, meus amigos, pastor Roberlan, que eu conheci através do pastor Felipe. Um prazer, morar quase do lado da minha casa, mas vim conhecer agora. Exatamente. O pastor Felipe. Estou muito feliz mesmo de poder ter realizado essa maratona, de poder ter proporcionado para você que está em casa. Ó, uma pergunta crítica aqui, ó. Essa live é para meninos? Não vem irmã aqui também? Vem também, né? Vem pastoras. É porque também, irmãos, é aquilo, né? A gente tem que entender. O pessoal, assim, para quem está começando agora, né, deixa eu explicar uma coisa. Nós estamos começando a conhecer, né, algumas pastoras. Nós não temos muita intimidade. Irmã Rosalena Tobar de Manaus, velho. Manauara. Eita! Então nós estamos começando a conhecer algumas pastoras, né? Ter contato com elas. Algumas a gente chamou para vir, veio, como a pastora Márcia está sempre aqui, a Leila Braga está sempre aqui. Sexta-feira nós vamos ter 3 meninas aqui. Olha aí, Ana, 3 meninas, olha aí. 3 meninas. No Facebook nós vamos ter a Leila Braga e a pastora Márcia Moura. E no Instagram, não, no Instagram é o Marcelo, né? Marcelo. Mas provavelmente eu vou passar um perrengue, mas eu vou tentar, né, fazer com que sexta-feira o assunto de Ana seja só mulher aqui. Então eu vou ter que convencer minha esposa a estar entrevistando as 3. Olha aí. Mas aí, para quem perguntou aí, né, a Ana, né? Isso, a Ana perguntou assim, é só para mulher? Não. Em junho já está marcado já de 8 a 12 vai ter aqui o café das mulheres, né? Mesmo sem quarentena. O casal das mulheres, mesmo sem quarentena. Vai ter o café das mulheres, não sei como é que vai ser. A dona Sueli já está convidando as irmãs, as pastoras, e elas vão falar sobre o assunto. Olha aí, mulher. Então, meu amigo, Mário Silva, valeu pela presença. Obrigado aí, tá? Bruna Lima, Nadir Domingos, Heloísa Helena, valeu. Mas se você conhece alguma pastora, quiser indicar pra gente, mora aqui em São João, Vilar dos Texas, essa área, né? Isso. Você pode indicar, manda o vídeo primeiro, né? Pra gente dar uma olhada nas mensagens, né, da pastora. E aí, ele tá querendo me... Depois chama a Natália, olha aí. Depois chama a Natália. Manda um vídeo pra gente dar uma olhada. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos falar hoje sobre a família de Arão, né? A Leila está profetizando eu como pastora. Eu falei, pastora? E Leila falou, então, pai. Leila Braga, a pastora Márcia, né? Ô Glória, ela gostou. Ela gostou. Então, vamos lá. Quem sabe, né, Leila? Então vamos lá, vamos conversar sobre família
5, a Bíblia diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: tomarão os seus filhos e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o 6º dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Fez chegar Arão e a seus filhos e os lavou com água. Bom, gente, nós vamos continuar. Você pode ler capítulo 8, capítulo 9 de Levítico, vai falar sobre a consagração de Arão e seus filhos. O capítulo 8 fala da consagração, capítulo 9 fala de Arão e seus filhos oferecendo o sacrifício, Arão oferecendo sacrifício. Perfeito? Gente, domingo, sábado também nós fizemos uma live com o Leonardo Félix, e nós pregamos sobre Romanos capítulo 5, falando sobre esperança em meio à pandemia, né? Você pode ir lá no Facebook, é uma série de 3 mensagens, né? 3 pequenos textos, né? Pequenas mensagens, onde a gente, cada mensagem tem 10 minutos. Você poderia estar lá olhando, se você vendo, se você gostar, compartilha lá. Esperança em meio à pandemia. Todos nós entramos terminamos 2019, iniciamos 2020, cheios de esperança, né? Fazendo 1001 promessas, né? Desejo. A gente já pediu para cima, e muitos já estão. A gente já pediu para que já veio logo 2021, 2021, né? Achando que era assim. Então, e uns já estão dizendo o seguinte, né? 2020 já acabou, eu, né, já desisti, o sonho já acabou. Vê lá, né? Eu vou falar sobre esperança em meio à pandemia. Está lá, youtube.com/c/casais saudáveis, tá? Zoe Rezende está falando, né? Boa tarde, tem a pastora da Igreja Batista do Grande Rio. Eveni, não conheço. Muito abençoada, gente boa. Então depois você já me passa o telefone dela ou entre em contato com ela para a gente poder fazer esse contato aí, ó. Os pastores já conhecem, viu? Gente boa. Vamos chamar, olha aí, ó. Muito bom. Pastores, vamos começar aqui, gente. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Agora. A nossa primeira pergunta, né? Família de Arão. Como é ser filho de alguém importante? Como é criar um filho sem deixar que o poder ou a força de seus pais venham corrompê-los? Vocês sabem que a gente vem falar isso em cima da vida de Arão. Arão, né, foi consagrado sacerdote e a sua função na época era uma função muito importante. Seus filhos tiveram um grande peso, né? Deus separa Arão, né, e seus filhos, né? Isso que o texto fala. Ele separa Arão e seus filhos. E aí vem aquela pergunta, né? Eu fiquei me perguntando como é ser filho de alguém importante. Vocês são filhos de alguém importante, né? Vocês são pessoas assim, né, show de bola, vem de uma alta, né? Então, como é ser filho de alguém importante? Como é criar um filho sem deixar que o poder ou a força de seus pais venham corrompê-lo? Quando eu falo que vocês são filhos, de repente vocês não vêm de uma linhagem onde o pai de vocês venham ter uma possessão ou ter um posto. Tal. Mas em algum lugar os pais da gente têm uma certa... Sim, mas a minha pergunta, por exemplo, ela se refere muito a vocês. A vocês. Todos dois aqui têm filhos, irmãos. Como é que vai ser para vocês criarem seus filhos, né? Eles sabendo que vocês têm uma função e uma posição importante no meio da sociedade? Bem, Felipe é mais novo e eu sou pai velho, então eu acho que ele tem mais experiência que eu. O filho do Felipe, inclusive, já está mandando todo mundo chamar de pastorzinho. Já está mandando? Já está mandando. Eita, eu quero pastorzinho. A gente falou sobre isso um pouquinho na semana passada, né? Falamos, então vamos lá.
Gente, quando a gente entrou na questão dos filhos de pastores. E na semana passada eu falei e repito agora. O filho do pastor, ele precisa entender que ele é ovelha que nem os outros. Ele não pode, por causa da autoridade do pai, achar que ele tem poder para mandar ou ser alguém a mais do que qualquer pessoa dentro da igreja. Exatamente. Isso é uma postura que ele tem que assumir. Ele tem que entender isso. E entender que a palavra que o pastor, que o pai dele está trazendo à igreja serve para ele também. E que se ele não se enquadrar, ele não vai conseguir caminhar. Então ele precisa entender que dali é difícil separar, né? Porque a separação termina quando o pai dá a bênção apostólica. Aí volta tudo ao normal. Mas enquanto o pai está ali como pastor, ele está ali como ovelha. E como ovelha ele precisa estar no mesmo trilho que toda a igreja. Se ele se achar extra-igreja, que o pastor está falando para todo mundo, menos para ele, a não ser que o pai dele não dê exemplo. E isso vale para todos os parentes, né? Exatamente. Esposa, mãe, pai, tio, papagaio, quem tiver lá. A não ser que o cara... a não ser que o pai não dê exemplo. Se o pai não der exemplo no dia a dia, não adianta nada. O pai vai pregar, o filho vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Agora, se o pai consegue viver uma vida bacana, com certeza o filho precisa entender que ele é o pastor, ele é a autoridade da igreja, ele é o presidente da igreja, responde pela igreja, mas ele ali é ovelha e precisa estar debaixo da autoridade do pai. E preparado para suportar as pressões por ser filho de pastor, que também já conversou aqui, acho que a gente acha que é uma tremenda covardia, o que às vezes se faz com alguns filhos de pastores. Mas o caso não é esse. Nem no extremo da cobrança e nem também na questão da consideração. Exatamente. A pergunta é sobre alguém importante. Ser filho de alguém importante é entender que naquele momento ali ele é seu pastor. Exatamente. E trabalhar para que aquilo que o pai dele está falando lá como pastor, ele precisa também aplicar na vida dele. Exatamente. Então é algo fora da realidade dele. Entendeu? como é que é criar o filho sem deixar que o poder ou a força de seus pais venham corrompê-los? Bem, primeiro, é claro, Isabela França, valeu pela presença. Rosana Rosa, show de bola aí. E Alexandre Guzmão, pastor da Primeira Igreja Batista em São Mateus. Marcelo Braga, olha aí. Tamo junto. Hoje ele tá fazendo companhia ali, ou então tá no trabalho vendo aí nosso debate aí. Zô Rezende, paz, né? E aí o que acontece? Eu entendo, né, que o que deve ajudar a gente a evitar que o poder ou a força dos pais venha corromper os filhos é a questão de mostrar para o filho que ele tem que escrever a história dele e que ele não pode ficar se gabando da conquista dos pais dele. É importante observar isso, porque e isso eu não entendo que é nem só para pastor, é para qualquer outra pessoa. É a seguinte situação: imagina, você é filho de um oficial que vai lá, aí você vai lá visitar o seu pai. Tudo bem que, por exemplo, o pessoal lá é subordinado do seu pai, só que assim, isso não diminui que você tem que ter educação e respeito para aquelas pessoas, porque você não é um boizinho que está tirando onda com os outros, entende? É aquela questão de que assim, mas eu entendo que isso são os próprios pais que precisam passar isso para o filho. É como aquele caso, fulano tem uma empresa, o filho dele chegou lá para trabalhar. Tudo bem, o filho pode ser até o herdeiro da empresa, mas ele precisa entender que ele está chegando no final da fila. Ele é o filho do dono, mas ele não conhece a engrenagem como funcionário tal, funcionário tal, funcionário tal. Porque senão, quem já trabalhou em empresa de familiares sabe do que eu estou falando. Tem um pessoal que assim, caraca, faz o trabalho andar para trás e assim, e fica todo mundo tolido de falar alguma coisa, porque é sobrinho do homem, é filho do homem, é não sei o que. E assim, e os caras ficam furando o olho do dono. Só que o dono não sabe. Só que você não está na reunião de família. Entendeu? Então, eu entendo que se você é líder de uma instituição, de uma empresa, de uma organização, e o seu filho está naquele contexto, você precisa passar para o filho o seguinte: olha só, eu posso ser o líder, o chefe, o dono e tal. Você não é. Você é meu filho. Ou seja, você não é o responsável, o líder, o chefe ou o dono. Você é meu filho.
Então você vai chegar lá, você vai respeitar as lideranças que tem lá, você vai respeitar a autoridade de fulano de tal, você vai respeitar fulano, beltrano e ciclano. Aquela questão, por exemplo, você é dono de uma empresa e ele trabalha no escritório de contabilidade da sua empresa. Eu sou seu filho. Tá, mas é o seguinte, se você respeitar a autoridade dele como contador da sua empresa, eu vou falar assim, não faz assim não, faz assado. Ué? Entende? Eu entendo que os próprios pais precisam passar esse recado. Olha só, eu sou isso aqui e você é meu filho. Não pega a carona em que eu sou para tomar alguma decisão aqui. Entende? Escreve sua história, percorre seu caminho, suba o respeito. Exatamente, suba os seus degraus. Aconteceu algo parecido, algo comigo nesse sentido. Quando eu trabalhava num colégio, na coordenação de uma escola, e eu tinha um aluno que o pai dele era policial federal. E viver repetindo isso. Por causa disso, ele se achou também um policial e foi armado para a escola. Meu Deus. Então, assim, eu tive que ter todo um jogo de cintura para que ele não pudesse me dar um tiro dentro da escola. E depois eu fiz ele entender que o pai dele pode ser policial, mas ele não é. O pai dele passou por um processo seletivo para chegar onde ele chegou. E ele não pode, com 17, 18 anos, sair pegar a arma do pai e ir para a escola como se fosse pegar um relógio, pegar um tênis, pegar uma carteira. Então, assim, como o Roberlan está falando, os pais também precisam colocar isso muito claro para os filhos. Eu sou policial, mas, por exemplo, eu sou policial. Mas você não é, filho. Mas você não é. Eu passei por um processo rigoroso, exatamente. Eu sou pastor, mas você não é. Exatamente. Eu sou chefe encarregado de uma empresa, mas você não é. E você, se você quiser ser, eu vou ter todo o tempo do mundo para te apresentar essa situação. Agora, nesse momento, você precisa entender que você não é. Talvez você vê um grande problema aí, você vê, a gente está falando da família de Arão, mas Eli passou algo muito parecido. Exatamente. Ele passou muito pelo sacerdote. Sim, pergunta também dele, né? Então, uma cutucada agora. O sacerdote. A Natália vai vir rapidinho. O sacerdote aparece, o sacerdote que conseguiu treinar. Desculpa, eu que comecei com essa pilha, foi mal. Tô brincando. Tadinha. Esse sacerdote Eli conseguiu treinar bem Samuel, mas os seus filhos foram um fracasso. Porque talvez os seus filhos achou. Dois, né? Exatamente. Dois. Então, os dois filhos achou, por que foi um fracasso? Porque talvez eles tenham achado que pelo pai ser sacerdote, eu também estou blindado. Qualquer coisa meu pai me protege. Exatamente. Bom, gente, é isso aí. Marcelo Braga está falando aqui, né? Estou tomando um cafezinho. Marcelo. A gente também vai tomar depois da nossa entrevista aqui, né? Aí tem aí a galera aí, a Leila está dizendo paz Maria Cida, paz, boa noite Flávia Coura, o Roberlan está aí respondendo, né? A Flávia Coura, é isso? Não, a Flávia Coura está respondendo a Leila. Oi Leila, boa noite. Então, isso aqui era o Roberlan. Não, eu sou na outra página. Se metendo aqui na conversa aqui dos outros aqui. Não, tô não. E a Leila ainda manda paz para Marbella de Pomucemo, né, da Silva. Né? Quem mandou o recado foi o Valmir Filemon. É mesmo? Na minha sala. E aí? Mais alguém? Ataque e defesa da pesada. 3 pastores que são bênçãos. Quem falou isso? Valmir Filemon, da Primeira Igreja Batista em São João de Meriti. Porra, rapaz, eu conheço o Valmir? Não sei. Tá falando 3 aí. Não, da pesada aqui é só eu e o Felipe. Exato. Obrigado. Gente, vamos lá. Pastores, gente, a intenção aqui é essa, tá? Tentar brincar, né, para descontrair. Porque o assunto é sério. Para a coisa também não ficar pesada, né? Senão a gente fica aqui Pesado já basta uma hora, né? Por aquela conversa pesada e tal. Então, assim, a gente discute um assunto e tenta trazer uma brincadeira, né? Vamos lá. Como é terrível ter que ver, já nos primeiros versos do capítulo 10, que Nadab e Abiú ousam oferecer fogo estranho. Hoje eu nem fiz o resumo, né, da vida de Arão. Esqueci, né? Fogo estranho ao Senhor. Qual foi a consequência? Então, saiu
Fogo diante do Senhor. Deixa eu ler de novo, desculpa, tá? Perdão. Como é terrível ter que ver, já nos primeiros versos do capítulo 10, que Nadab e Abiú ousam oferecer fogo estranho ao Senhor. Qual foi a consequência? Então, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Você ensina, ele aprende, mas no final oferece fogo estranho e morre. Fale sobre isso aí, comente, fale. Eu continuo batendo na tecla, né, que assim, é muito comum que as pessoas, e nessa hora eu sei que eu posso entrar numa rota de colisão com vocês dois e com a audiência agora, porque eu vou falar. Porque, não, mas eu corro risco, porque Provérbios 22:6 fala que é para ensinar a criança no seu caminho, né, na sua caminhada, e ela não vai se desviar daquela caminhada ali. E aí é muito comum que os pregadores digam que se o filho do fulano, sei lá, está bebendo, usando droga, terceiro casamento, sei lá, foi por algum tipo de caminho diferente, é porque os pais não ensinaram direito. E aí a gente observa que uma coisa são os pais quando os pais se omitem, né, de advertir seus filhos, que foi o caso de Eli. Ele se omitiu de advertir. Exatamente. Entendeu? É uma coisa. Outra situação... A Bíblia é tremenda, né? Ela nos traz exemplos de todos os tipos. Outra coisa são os pais de Sansão. Exatamente. Que o pai orienta. Mas ele fala o quê? É dela que eu me agrado, ela é tchutchuca, ela é filé, é nela que eu vou. E aí o que acontece? Por exemplo, né? a gente percebe que assim, por exemplo, eu até costumo, né, a fazer um comentário sempre antes, que o livro de Provérbios é um livro em que o pensador ele olha para a realidade e condensa toda uma realidade num provérbio. Então, ele não chega, tá entendendo? Provar por A mais B, de secar, não sei o que, não sei o que lá. Ele pega a situação e condensa numa frase. E a gente olha, por exemplo, uma situação dessa e verifica que você vai inculcar conteúdo numa pessoa e aquilo vai ficar fazendo parte dela. Tanto que é que quando você recebe uma educação ruim e você quer mudar alguns hábitos, você passa por terapia, psicanálise, coach, treinamento, assim, tu faz o raio que o parta para você desaprender algumas coisas que você aprendeu, que você sabe que estão trazendo prejuízo. A mesma coisa são os ensinos positivos, assim, aquilo fica ali entranhado em você. Mas, como eu estava conversando com a minha esposa hoje, vindo para cá, meu filho estava pedindo um desenho, agora eu não lembro se é o Mickey, é um desses desenhos animados aí, e aí nisso a minha esposa foi e colocou um desenho que era educativo, que além de ser em língua portuguesa, repete algumas coisas, formas, cores, não sei o que lá. Falei, Gisele, isso é com ele. Gisele é minha esposa, tá, gente? Gisele, isso é com ele e é com a gente também. A gente é sempre instigado para aquilo que não presta. E o que a propaganda e as artes geralmente fazem para pegar a nossa atenção? Provoca os nossos instintos. Sim. Provoca o nosso lado animal e não o nosso lado pensante, o nosso lado reflexivo. Tanto que assim, filme de sentar e pensar, abstrair, não rola. Filme que mexe com instinto, violência, sexo, esses negócios assim, é o que mexe com as pessoas. Sim. Então, a mesma coisa a propaganda. Você tá com um negócio que mexe com o lado animal do indivíduo. Se você pegar, por exemplo, a indústria do medo, esses últimos meses que a gente está passando, faz o quê? Mexe com a nossa sobrevivência. Morreu mais um, morreu mais um. Eu esqueci que morreu outro. Tu também vai morrer, né? E música no fundo. Né? Então vou fazer uma festa de aniversário. Parabéns pra você. Então o que acontece? Tudo mexe com o nosso instinto, com a nossa sobrevivência, né? Tanto que uma das dicas na venda, eu peço desculpas, né, aos vendedores, mas assim, você vai na dor para vender o remédio. Então, geralmente é uma coisa mais ou menos assim. E aí, devido a essa situação, eu estava falando com ela, é natural que assim, o besterol no YouTube vai chamar mais a atenção das crianças e dos adolescentes.
O besterol na Netflix, né? Ou naquela da Amazon, esqueci o nome, né? Da Prime, exatamente. O que for um negócio que mexe, né, com o nosso lado mais animal, é o que rola. E aí é o que eu falei com ela. Só que a gente está numa idade que a gente sabe assim, pô, isso aqui não presta. É como, por exemplo, eu tenho lá o brócolis, né? E eu tenho a barra de chocolate. Eu sei que o brócolis é mais saudável. Aí eu, pô, mas essa barra, né? Ou seja, eu tô fazendo, mas a minha consciência já falou, ó, tu sabe que tá errado, tu vai pagar um preço por causa dessa caloria aí, né? E aí, a criança já não tem. Aí nesse caso, como disse o Valmir, né, tá falando aqui o pastor da pesada. E aí nesse caso, em relação a essa situação, eu entro em defesa dos pais, por quê? Porque às vezes os pais, eles estão orientando. Fazem tudo aí, por certinho. exemplo, às vezes, imagina, cara, a pessoa tem um filho, o filho vai pro crime, aí a pessoa vai, é pobre, não tem dinheiro, manda o filho lá pro Nordeste. Aí o filho lá no Nordeste, cara, se enturma com o pessoal do crime também. Aí assim, aí o filho morre, aí às vezes vem um pregador sem nenhuma misericórdia e fala que o filho morreu porque a mãe e o pai não deram educação. Aí eu fico assim, que Deus o livre, tá entendendo, do filho dele ser burro e tomou uma decisão errada. Como, por exemplo, aconteceu com os filhos, com os pais de Sansão, de que assim, caramba, a gente não tinha filhos, a gente não podia ter filhos, Deus dá um filho pra gente, Deus enche o nosso filho de virtudes que os outros seres humanos não têm. E o cabeçudo, por causa de um rabo de saia, jogou tudo fora, com tanta moça no nosso meio. Então o que acontece? Aí, nessa hora, eu entro em defesa dos pais. Tá dando para entender assim? Por isso que eu falei, tem pregador que vai ficar com bronca de mim. Mas eu entro em defesa dos pais porque assim, pai e mãe, você orienta voo. Você não coloca asa. Repetindo, pai e mãe, agora, você orienta voo. Você não coloca asa. A asa já é dele. Agora, vou botar uma coisa bem em ponto aqui. É o seguinte, não, o pastor Berlan, ele pontua o pai que educa, o pai que acompanha. Só que a gente está falando aqui, Will, rapidinho, a gente está falando de Arão. Arão foi aquele cara que Moisés demorou um pouquinho e já meteu um bezerro de ouro. Sim. Então olha só, quando você ensina tem que ter dois aspectos fundamentais no ensino. Você é professor, você sabe disso. Teoria. Paixão e exemplo. Esse aqui é a teoria e prática. Não, paixão e exemplo. Quando o cara é apaixonado por aquilo que ele está ensinando, você começa a perceber que tem um negócio diferente. Você começa a gostar daquilo pela paixão que o cara pela paixão dele. E o exemplo. Por exemplo, imagina um professor de matemática, um exemplo mais clássico. Imagina um professor de português escrevendo um quadro com um monte de erro de português. Já era. Já não tem como te ensinar. Não tem. Então, assim, a paixão é o exemplo. Não vejo a hora de me aposentar. A paixão. Que raiva! A paixão é o exemplo fundamental. Na igreja é a mesma coisa. A gente só vai ensinar esse povo a amar Jesus se eles veem a paixão em nós e se a gente der exemplo. O grande problema de Arão é que Arão não deu o devido exemplo. Não deu. Entendeu? E aí isso fica mexendo na cabeça dele. Cada caso é um caso, eu concordo com o Arão. É covarde às vezes a gente chegar e falar que o pai e a mãe têm culpa, quando na verdade eles fizeram tudo que eles podiam e não podiam para poder botar o filho no trilho. Mas por outro lado, quando o pai não consegue dar o exemplo, é batata. Apesar que cada um escreve a sua história, mas ele tem as influências do pai. Arão foi um camarada que ajudou Moisés a tirar o povo do Egito. Foi o cara que falou com Moisés. Deus colocou ele para ajudar, mas quando chegou na hora do que ele deveria suportar a situação, que ele deveria, gente, Moisés está demorando, mas vamos aguentar mais um pouquinho. O que ele fez? Ele não fez nenhum tipo de oposição. O pessoal falou assim, Moisés está demorando, a gente tem que fazer alguma coisa. Tá bom, gente, vamos lá, traz seus ossos aqui, nós vamos fazer um fogo aqui, nós vamos bater um bezerro e a gente levanta para adorar. Festa profana, é imoral, ou seja, os filhos dele estavam todos vendo isso. Então a questão é justamente essa. Tem casos e casos, repito, tem casos e casos. Mas é óbvio que o ensino passa pelo exemplo e pela paixão que a pessoa tem por aquilo que ela está fazendo. Até porque eu preciso lembrar que assim, Saul era um cara, na minha concepção, tolo ou estúpido, não sei,
e Jonatas era um filho sábio, prudente. Exato. Enquanto, por exemplo, Davi era um camarada temente a Deus, era um camarada que honrava a liderança, e Absalão era um camarada rebelde que não estava nem para do Brasil. Ou seja, às vezes tem aquela situação dos pais vacilarem e os filhos ainda assim aprenderem com o erro dos pais. E às vezes tem a situação dos pais serem nobres e os filhos quererem pegar um outro caminho. E aí a Ana fez uma pergunta aqui, mas aí fica a teu critério. Não, pode ir. Então, ela chegou, o público aqui ela chegou e colocou aqui, né? A gente não sabe quem finge não ler. Ah, tá certo. Arão teve 4 filhos. Ele falhou com Nadab e Abiú e acertou com Eleazar e Itamar, ou o livre-arbítrio os deixou fazer as próprias escolhas? E agora, gente? Tá vendo? Tio mesmo. Deixa pra mim também, ou você... Eu não vejo que ele errou, não. Então, eu pelo menos... Não é que ele errou. Assim, os filhos viram as atitudes Não, mas ninguém dele. disse que você disse não. Não, os filhos deles viram as atitudes dele. Tá arrumando tempo. Mas aí o que acontece? A questão é que a gente está falando, as individualidades ainda persistem. Cada um tem a sua escolha. Cada um escreve a sua história. Eu já falei aqui várias vezes em outras conversas que a gente teve, o testemunho do pastor Paulo Duarte. O pai dele teve 8 mulheres e ele falou assim: eu vou ser feliz com uma mulher só. Exatamente. Eu vou ter um casamento só. Então cada um escreve a sua história. E isso é bom ficar claro que isso não, essa questão da história pregressa não pode ser muleta para as nossas crianças. Ah, eu errei, eu estou com o meu 5º casamento, meu pai teve 7. Se meu pai pode, eu também posso. Não é assim, não é bem assim que acontece. É só ver a questão de Isaac, né? Isaac não pegou o caminho do pai e os filhos não pegaram o caminho do pai. Por exemplo, Isaac, minha mulher não tem como ter filho e tudo tal, vou ficar ali, ó, e Deus operou um milagre. Abraão, né, assim, para ajudar, né, porque Sara pediu uma ajuda e tal, e o caso de Jacó com Raquel, né, ou de Esaú com as mulheres. A Leila vai falar. É muito difícil de Abraão. A saliência. A Leila vai dizer que Sansão foi muito desobediente. E o Marcelo está dizendo, as decisões foram dos filhos. Bom, assim, pela palavra... Marcelo deve ser pai, né? Marcelo ou ele é filho? Marcelo é pai. Porque o filho vai pensar diferente. Sansão tem um aspecto da Marcelo, arrogância. Era metido. Sansão Era marrento. Sansão era marrento. Deus deu alguns privilégios. Nadab e Abiú, eu acho que eles eram enchidos. Eu acho que quem entendeu? tem mais os aspectos da desobediência são os filhos de Eli. Ali é claro. Ali é claro os aspectos da desobediência. Quem sabe é nós a arrogância aqui, realmente Eles foram Sansão, só não eram brasileiros. Agora, os filhos de Eli, claramente percebe-se que eles entram por um caminho que não era para entrar. Mas eu penso que eles entram tentando ser blindados no seu pai. Tentando ser blindado pelo seu Exato. pai. Eu dou carteirada. Você sabe quem sou eu, né? É por isso que a primeira pergunta, ela tem esse... Não, é que nem esse exemplo. Ela tem essa tonalidade. Por isso que eu estou falando no início. É que nem às vezes parente de membro fundador de igreja, que às vezes abusa porque eu sou neto do fundador da nossa igreja que tem 150 Por isso que eu anos, estou eu não falando sei o que início. lá, Estou falando isso em relação aos tal. filhos dos pastores. Porque às vezes, por exemplo, o filho do pastor está fazendo graça na igreja, chega a irmã da zeladora e fala: gente, você não pode fazer isso aqui. Alguém fala assim: sabe o que ele está falando? Está falando com o filho do pastor. Eu posso tudo. Rapaz, dá raiva. Então, assim, essas questões acontecem no meio eclesiástico em qualquer lugar. Acontece em qualquer lugar. E aí... Agora, com os filhos de Eli, a gente percebe que eles também já estavam entrando por esse caminho também. Não, claro. E aí a gente, por exemplo, vai ver aqui, pelo menos na... Agora, desculpa, a criação é a mesma. A criação é a mesma. Sim, a criação Os filhos, aí vem as escolhas. 2 escolhem o caminho que não é bom, o caminho da arrogância, da soberba, o caminho do ficar em cima, do se espelhar não, da proteção, de ficar em cima da proteção do poder dos pais. O poder dos meus pais, do meu pai vai me proteger. E 2, simplesmente, ei, peraí, não é isso que Deus falou. Não foi isso que Deus prometeu. Não foi isso que Deus orientou. E aí tem uma outra situação, né? Que assim, peço desculpa a vocês que estão... O Marcelo está dizendo, você ensina quando crescem
tomam suas decisões. Esse é o caso, né? Correto. E aí, por exemplo, em relação à pergunta da Ana, né, se ele falhou com 2 e acertou com 2, ou se teve a questão do livre-arbítrio, eu entendo que tem um pouco, né, de cada questão aqui. Sim. Por exemplo, Heráclito de Éfeso, ele fala que você não tem como tomar um banho no mesmo rio 2 vezes. Não tem como porque aquela água já passou e a água que vem é outra. E não tem como também porque você estava seco e agora você está molhado. Então, é importante a gente lembrar que Arão, ele, de acordo com os filhos, cada filho que nasce é um momento na vida dele. É bom a gente frisar isso daí. Como digamos, quando a gente lida com aquelas famílias que o pai ou a mãe, o primeiro filho foi do início do casamento e o último filho é lá quando ele já está tendo neto do primeiro filho. Uma coisa, por exemplo, assim, a gente percebe que o trato vai ser um pouco diferente com o caçula pelo fato da mentalidade, da vivência, da experiência, um monte de coisa. E também os filhos mais novos estão vendo a caminhada dos filhos mais velhos. Então isso também acontece. É como, por exemplo, uma preocupação que eu tenho com meu filho é porque, além de eu ser pai velho, eu sou pai velho de filho único. Então, qual é a situação? Tem uma diaconisa na minha igreja que ela costuma falar que o primeiro filho e o segundo filho os pais criam. O terceiro filho já é Deus que cria, porque assim, não dá mais para você ficar paparicando muito. E aí é meio que assim, ele vai aprendendo meio que, né, junto com os irmãos e tal, aquele negócio todinho. Então essas coisas podem ter acontecido, como também tem aquela questão das decisões que tomam. Por exemplo, os irmãos viram que deu ruim para os outros 2. E opa, peraí, o último que fez besteira, aconteceu isso. Então eu não vou pegar por esse caminho, eu vou ter um caminho diferente. Aí não é... Entende? Então, assim, a gente percebe que os pais podem mudar, como os filhos também podem ver a cabeçada que o outro vai dar. Até porque, falamos aqui uma outra vez, né, que assim, existe 3 modos de aprender. Você pode aprender, a frase não é minha não, você pode aprender pela orientação, que é o jeito mais nobre, pela imitação, que é o jeito mais fácil, ou pela experiência, que é o jeito mais doloroso. Né? Então, aí é cada um com cada um. E conforme o Marcelo falou agora há pouco, em relação à questão da decisão dos filhos, eu tenho uma frase que é do pastor presbiteriano Marcos Amaral, que eu guardo até hoje. Ele falou num desses debates aí que tinha, não sei se foi da Melodia ou da 93, que assim, com a criança você tem a autoridade do mando, com o adolescente é a autoridade do diálogo. E no caso do filho adulto, é ele que procura o teu conselho. Porque imagina se você todo dia se meter na vida do seu filho mesmo. Casado. O adulto já é. Então tem coisa, filhão, ó, é contigo mesmo, ó. Eu não quero enterrar meu filho. Eu não quero chorar pelo seu sofrimento. Mas olha, tá aí, ó. O próprio Deus fala o quê? Apresento diante de você a vida, o bem, a morte, o mal, a bênção e a maldição. Te dou um bisu. Pega o caminho da vida. Mas se você não quiser, ó, comer do fruto, certamente morrerás. É só uma ideia. Marcelo Braga diz, como diz da palavra, ensine os seus filhos, porém os filhos precisam honrar seus pais. A Leila diz, verdade, em relação à pergunta resposta para a Ana, resposta para a Ana. Em parte tem suas responsabilidades. Leila, presta atenção direitinho. Em relação às escolhas e à criação. Em parte, né, tem suas responsabilidades em relação às escolhas e à criação. Sim, claro. Né, isso aí é certeza, né? A gente vai aprendendo. Legal, bacana. E aí, tem abraço para alguém aí? Ah, claro. Pastor de Anderson Alves, fabricante da Terceira Igreja Batista em Gramacho, irmã Cira Farias, Alex Oliveira, Edilson Roberto, Ezequiel Fernandes. Fechou. Janicélia Rodrigues, psicóloga. Marcos Darós, vizinho da minha igreja. Jonatas Furtado Costa, pastor. Lucas Gomes já falamos. Lucas Gabriel também. Que benção. Meu aqui entrou Renan Neves, membro da igreja Batista Nova Esperança. O Érico Cordeiro. O Érico serviu comigo
lá em 1900 e alguma coisa, né? Josielma Chagas, Sandro Ribeiro, Rosana Morato, Jonatas Capetino, Josielma, Erlon, Rosária, Alexandre, Pastor Helder Polimeclar, né? Jefferson Delgado, lá de Portugal. Eita, mano, que é isso? O Jefferson estudou comigo, né? Fez faculdade de letras junto comigo, foi para Portugal. Felipe Andrade trabalha comigo, serve comigo. Samuel Rodrigues, líder de mocidade da Igreja Nova Filadélfia aqui de Vila dos Teles, né? E é isso aí. Felipe, inclusive, compartilhou aqui. É isso aí que a gente tem pedido pessoal. Renan, um abraço. Renan, amigo nosso, né, de peso também, pastor Felipe. Ah, olha aí. É da pesada. Bom, vamos lá. Vamos lá. Renan é amigo de peso e o melhor é botafoguense. Marcelo Braga, vou mandar uma caneca dessa para você. Meu Deus. Quanto sofrimento. Esses irmãos, rapaz, precisam se converter. Vamos seguir aqui, gente. Vamos seguir. 3. Pode até ser que a razão desta atitude tenha sido a embriaguez, se quisermos julgar segundo Levítico 10:9. Contudo, não podemos dizê-lo ao certo, mas que juízo instantâneo e severo contra estes que estão na posição de maior privilégio e ousam se aproximar de Deus segundo sua própria maneira. Que horrível é ver o filho mais velho, o único na linhagem para o maravilhoso ministério do sumo sacerdote, ser instantaneamente aniquilado. Que dor, cara. Mas quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Faltou impor mais limites e regras a esses dois filhos? Eu não acho não, cara. A gente acabou de dizer aqui que mesmo? é o filho que escreve a história. Ele escolheu, ele achou que poderia passar por esse momento impune. E sobre liderança... Já eram adultos, né? Porque os filhos de Eli, o pessoal comentava com ele. No caso deles foi um caso pontual, como assim, fulano, ó, bora. Parece uma coisa assim, entende? Parece. Bora. Então, Jesus vai dizer que quem é muito dado, muito é cobrado. Então assim, se você tem muita responsabilidade... diz aqui, né? Então, se você tem muita responsabilidade, você é muito Quanto cobrado. maior o privilégio, maior a responsabilidade. Lá em Lucas 14, Jesus é muito claro, para ser discípulo tem que renunciar. A responsabilidade é grande. É isso mesmo. E aí eu não acredito que tenha faltado impor, até porque pela pergunta que a irmã fez, né? Porque se impor o limite, mas os outros dois não aceitaram, os outros dois não foram bem, então não é que faltou impor regras e limites. Também a gente tem que tomar muito cuidado com os excessos, né? Tem gente que prende mais o filho e aí, rapaz, é um negócio... Tem isso também. negócio A alma faminta, até o amargo lhe parece doce. Se você não for equilibrado, né, é complicado. Jorge Baense e Cristiano Baense, Agora, da Igreja de Jardim Gláucia. Bom ver vocês. Gostei disso, ele botou, o Eduardo Costa bota um versículo aqui que é interessante, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Os dias de Nadab e Abiú parece que não são prolongados por falta de honra, né? Aí você Também, trazendo para os dias de hoje, por que tem tantos jovens morrendo na mão do tráfico? Exatamente. É aquele caso, né, Bom, assim, pastor Felipe. o filho pequeno, ele honra obedecendo. O grande, ele honra escutando as orientações, dando seguimento a algumas coisas. Por quê? Os pais, olha só, para mim é muito prático isso. Os pais chegaram primeiro. Então, os pais já viram algumas coisas. E assim, os pais podem até errar na orientação, mas não custa nada considerar. Considerar, pelo menos escuta, reflita. O pai falou, minha filha, abre o olho com esse cara. Ah, ele é o homem da minha vida. Se o pai falou, abre o olho com esse cara, abre o olho. Pelo menos considere. O seu pai pode estar errado? Claro que pode. Mas considere. Não vá na paixão como assim, eu vou trocar a orientação de um cara que cuida de mim há 15 anos por um carinha que eu conheci logo ali, tá entendendo? Na festa Pô, pelo amor de Deus, aí não dá. A Josielma está dizendo aqui, né?
Josielma está dizendo, que debate maravilhoso, amém, graças a Deus. Opa, valeu, gente boa! E ela ainda está dizendo, essa geração está muito difícil para educar, fazem tatuagem e acham normal, e são cristãos. Bom, sobre a tatuagem... É um outro debate. É um outro debate. Mas agora é importante o que ela falou, desculpa que eu vou entrar na seara, né, do Felipe, mas que assim... A geração está muito difícil. E a questão da educação também, e dos educadores, desculpa, né? Mas assim, a gente que está do lado de cá, a gente percebe que assim, o pessoal vai lidando com algumas situações que assim, eu fico preocupado, porque eu não boto na conta, espero que você entenda, eu não boto na conta dos professores em si, sim, porque tem a base curricular, né, tem um monte de situações que vem e que eles têm que atender, entende? Coisa que começa lá no pico, no aspecto político. E aí o que acontece? Coisas que vieram mudando de uma tal forma que assim, a gente vai aprendendo de um jeito, vai aprendendo que, não, peraí, parece que todo mundo é inimigo, então tem que questionar todo mundo que é meu professor, bater de frente com todo mundo, e aí a gente perde o respeito por aquela pessoa que está ali, né? E o professor, de certa forma, ele acabou sendo o veículo dessa informação que veio de lá de cima, né? E aí o que acontece? A gente tem uma nova geração que assim, caramba, pra onde vai esse negócio? Eu costumo dizer o seguinte, né? Falei como leigo, tá, Felipe? Mas assim... Eu costumo dizer o seguinte, E nem reagir. eu uma vez, né, eu não tenho filhos, né? Nós não temos filhos, temos 25 anos de casado, nós decidimos não ter filhos. E aí, né, algumas pessoas, né, se espantaram uma vez no trabalho, porque um amigo, eu sempre conto essa história, um amigo, ele decidiu se aconselhar comigo, ele tinha 2 filhos, né? E um dos filhos dele era adolescente. E aí ele decidiu se aconselhar comigo, e a gente ali, na época, eu me achei, né, incapaz, e ele, não, você é o cara, porque isso, você é aquilo, e papapá, e aí eu falei, tá bom, então me rendi e comecei a trabalhar o pai, né? A trabalhar o pai, né? Na questão, toda vez que o pai chegava, falava alguma coisa para mim, eu falava para ele, orientava ele como ele deveria fazer. Então, eu costumo dizer o seguinte, isso aí que você está falando é interessante. Você conhece seu filho, o Felipe conhece o filho dele e o filho dos outros. Eu não tenho filho, mas eu conheço o filho de todo mundo, conheci o filho de todo mundo. Porque eu dei aula para várias classes. Felipe dá aula para várias classes. Então a gente sabe disso, Felipe. A gente dá aula para adolescente, sabe disso. São vários perfis que chegam para a gente de filhos. Filhos que o pai trabalha, tem que trabalhar. O pai é violento. O pai é omisso, o pai é violento, o pai que dá atenção, mas o filho, né, em algum momento ele se perde. O pai. Então assim, a gente trabalha com vários tipos de adolescentes, jovens, né, quando dá aula para eles. E a gente tem que ser professor dessa galera toda, conquistar essa galera toda, e no final, né, a gente tem que dar abertura para eles virem até nós. Eles têm que se sentir seguros de estar com a gente. Eu conto uma história, até hoje eu conto essa história para todo mundo, para muita gente, que eu dou, dos adolescentes, quando eu estou palestrando, eu falo, quando eu dei aula para adolescente no ensino fundamental, antigo fundamental, não é agora fundamental ainda? É fundamental ainda. No antigo fundamental, 7ª série, eu passei por um... Era primeiro grau. Era primeiro grau. Era fundamental. Eu passei por uma rua uma vez, e uma das minhas alunas, que tinham 12 ou 13 anos, ela estava agarrada com um rapazinho, beijando. Quando ela chegou no outro dia, ela falou assim para mim, assim, professor, não vai contar para minha mãe não, né? Falei, pô. Aí ela, como assim? Eu falei, se você não contar, eu vou contar. Aí ela, mas professor, o senhor não pode? Eu falei, posso. Eu sou teu professor e eu quero teu bem. Ela, mas o senhor está se metendo na minha vida. Eu falei, você tem 12 anos.
Percebe a mentalidade? Aí ela falou para mim assim, mas, professor, aí eu falei assim, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Sua mãe e seu pai são seus melhores amigos. Se você não confia neles para contar para eles que você gosta de um menino, você vai confiar em quem? Ou você chega e conta para sua mãe que é a sua melhor amiga e ganha a confiança dela, ou então você vai perder para sempre. Eu contando ou não. Aí ela pegou, deixa eu contar a história. Ela pegou, o que ela fez? Chegou em casa e contou para a mãe. Quando a mãe dela chegou e falou, a mãe dela já ia levantar a voz, ela, ó, o professor William falou para eu falar para a senhora, porque a senhora é minha melhor amiga. Quebrou a mãe. Aí a mãe dela recuou. Que a mãe recuou, o que ele falou mais? Ele falou isso e assim. No outro dia a mãe estava lá batendo na minha porta lá. Caraca. Na escola. Quando ela bateu lá na porta, quero falar com o professor William. Aí eu vim atendê-la. Ela queria falar do gabinete de Dona Dira, aqui no Luther King. Aí fui no gabinete de Dona Dira. Dona Dira, quero agradecer a senhora por ter contratado um professor igual esse. Que não só dá aula, mas cuida dos nossos filhos também. Eita! Mas, William, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Realmente essa história é bem bacana. Porém, os tempos hoje são diferentes. Eu dei aula tem 10 anos. Os tempos Não, em 10 anos você acha que não mudou muita coisa não, dos adolescentes? Só politicamente. A questão hoje que o professor, quando recebe uma conversa particular de um aluno, é quase como um pastor que recebe uma ovelha e fala. A gente tem que manter, infelizmente, a gente às vezes tem que manter o sigilo. Porque se o aluno contar qualquer coisa pra gente, ou a gente, se for muito pesado, o que a gente faz? Não, você não conta pra mim não. Conta pros seus pais. Porque a partir do momento que ele conta pra você, você faz parte do programa. E essa geração não está preparada para esse tipo de interferência. Há 10, 15 anos atrás, você faria isso, eu faria isso de boa. Hoje não dá mais. Hoje a molecada de 12, 13, 14 anos já está iniciando vida sexual. Chega para você e fala assim, professor, transei com meu namorado outro. Vai chegar para o menino e vai falar? Vou. Aí sabe o que ela vai dizer? Eu acho que... que... metendo, não sei o quê, é capaz de ela inventar um assédio. William, eu estou falando isso porque... Se inventar um assédio, acabou. Todo mundo vai acreditar. Há pouquíssimo tempo eu passei por uma situação dessa. Eu estava conversando com um colega meu, uma aluna minha, mais ou menos nessa distância que você está de mim. Eu estava com um colega meu do lado de cá. E ela estava aí. Eu conversando com ele um assunto de academia, não sei o quê, em cima do que ela tinha me trazido uma informação de que ela não poderia fazer atividade física porque tem problema de coluna. E aí, o cara veio e estava conversando com ele aqui, ela pegou a minha conversa, disse que eu fiz uma série de situações com ela. Então não dá mais, infelizmente. Série de situação que você está falando o quê? De ordem sexual? Sim, não dá mais. Foi me investigar, eu estou abrindo o jogo aqui, mas não tenho o que esconder. A gente está com a internet que pode até parar em outras pessoas e não me importa. Porque a situação foi complicada. Porque as pessoas, infelizmente, elas não estão preparadas mais, elas não querem mais esse tipo de interferência. Você pode ver... Quando eu falo que a coisa começou na educação, olha aí, ó. Vamos trazer para a igreja. O número de pessoas que vão aos gabinetes pastorais hoje é muito menor do que há muito tempo atrás. Porque as pessoas não querem interferência. Sim. Mas se você não fala nada, elas te chamam de omisso. Se o pastor não visitar, ele é omisso. Mas quando você visita e sabe que tem problemas, elas também não falam. Porque elas não querem esse tipo de interferência. Então isso é muito complicado. Assim, essa história que você está contando é excelente, é bacana, mas ela não tem mais, ela não se encaixa mais nessa nossa realidade. Eu não acho não. Sabe por quê? Porque a molecada ela não quer mais. Sabe por quê? Eles não querem mais esse tipo de interferência. Mas que mudou mesmo, hein? Mudou. Muito. Eu só acho que, olha só, irmãos, por que eu acho que, inclusive aqui o pessoal está falando aqui, né? Eu também sou muito grato ao professor do meu filho, passar isso para ele. O outro está aqui falando aqui, né? Sim, há casos, mas no geral não. E tal. Eu acho o seguinte, por que eu acho que não mudou? Eu acho que é o seguinte, tudo é a forma como você fala. Não é o que você fala, é como você fala. Mas a comunicação não é só o que você fala, é com então, outro por exemplo, dependendo da situação,
situação, calma, gente. Calma aí, Felipe. Né? Mas ele tá nervoso, não. Eu tenho que conter ele aqui, senão ele vai parar. Me atropela, deixa ele terminar de falar. Eu só falei Aí, calma aí, olha só, dependendo da situação do sexo, por exemplo, eu fico sabendo, uma aluna veio falar comigo sobre a relação do sexo. O que você vai fazer? Eu, no caso, o que eu faria? O que você vai fazer, filha? Não vou contar para minha mãe. Então, vou conversar com a menina, a psicóloga da igreja, da escola. Se ela não fosse conversar com a psicóloga da escola, eu iria conversar com a coordenadora, a diretora da escola, para ver o que a gente poderia fazer. Mas se você conversar com a coordenadora sem ela saber, vai dizer que você está falando. Sim, mas olha o nível. Eu estou lá em cima. Eu estou lá em cima com a diretora. E tu acha que não vaza? Se ela vazar, aí já é um problema dela. Olha só. Não, você está dentro do problema. Sim, está dentro do problema. Mas aí a diretora... É que lembra, alguém pede orientação ao pastor. O pastor confia nesse diácono. E se o diácono não for de confiança, ele está lascado. Olha só. Mas aí você foi para baixo. Presta atenção aí. Quando ela vai ao pastor, ela já está indo ao top. Tá, olha só. Ela não foi ao diácono, o diácono foi ao pastor. Ela já foi à direção. Olha só. Nessa situação específica que você está falando, principalmente quando se trata de escola, tem um pequeno detalhe. Estou falando que hoje, alguns podem dizer, eu contaria e tal. A maioria das pessoas hoje não admitem esse tipo de interferência. Se você pegar, estiver passando em Caxias e ver uma aluna sua de 13 anos agarrada, e você fala assim, eu vou contar para sua mãe, ela fala assim, você não tem que se meter na minha vida, ela vai fazer um escândalo, vai dar problema. A casa, só que a gente não tem. E é o seguinte, se a mocinha disser que você fez não sei o que lá... É inversão de valor. Esse é o detalhe. Você deu sorte. Você deu sorte que pegou uma família, uma mãe tranquila, que pensa na sua filha. Mas em casos, na grande maioria dos casos, ela vai chegar para você não tem que se meter na minha vida, como dizia o filósofo Mussum da mãe a mãe. E vai contar para a coordenação, vai falar assim, o professor William não tem que se meter na minha vida. Ele falou que vai falar para minha mãe que eu estou namorando, ele não tem que se meter. O Eduardo está falando aqui, pena que hoje em dia é diferente, está arriscado dos pais irem até a escola. Eu estou falando, aprendi os professores. A mãe vai chegar, mão na cadeira, rodar a baiana. Gente, a educação mudou, com todo respeito a você, mas a educação mudou. Concordo plenamente, mudou. Não dá para fazer isso com todo mundo. Posso falar um negócio? Rápido para encerrar o assunto? Isso é verdade. Que ninguém nos ouça. Muitos colegas meus têm uma grande parcela de culpa. Colegas professores. Tem uma grande parcela de culpa. Tem. Estão namorando as meninas adolescentes e por aí vai embora. Limites e regras. Arão se calou. 4. Porém, Arão se calou. Olha que versículo interessante, né? Arão está vendo, dá uma de Eli, né? Se cala diante do que está vendo. O coração de um pai sente por Arão ao considerar o tormento deste momento. Enquanto não abria a sua boca, será que não fez uma retrospectiva do passado? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? E sem falar a dor, né? Porque assim, imagina, você ficar com o coração apertado com um filho resfriado. Você ficar com o coração apertado diante de um acidente de bicicleta, um atropelamento. Agora imagina o seguinte, morreu para sempre. Morreu. Nunca mais. É aquele caso, se dói você sepultar seus pais, eu nem imagino a dor de sepultar um filho. A Leila tá ficando quente. Tá não, Leila, é porque eu e o Felipe a gente aí já reparou, Leila, que é dois aqui, ó, entendeu? Eu e o Felipe é quente. Eu tô só no Matrix no seu quadrado. Matrix no seu quadrado. Mas se ficar quente também, que se resolve. A gente, graças a Deus, somos... eu peço desculpas aos profissionais da educação, tá bom? Mas eu acho que a escola mudou, não só a família. Perceba uma coisa, todas as vezes que o clima esquenta, no final você chega ao mesmo pensamento que o outro. As palavras que são diferentes. As palavras que são diferentes. Exatamente. Já reparou isso? Eu já reparei isso. Né? Eu concordo plenamente com o que o Felipe falou aqui. Concordo plenamente. É uma geração diferente. Entendeu? É certíssimo isso. Dependendo da família que você falar, você está roubado. Né? Vai tomar processo, vai apanhar. Gente, não tem como. Depende. Né?
Quinto, Felipe, já passou um ano desde que ele próprio fez o bezerro de ouro e induziu o povo àquele festejo repugnante. Que exemplo tinha dado a seus filhos? É de se admirar que não davam muito valor para a honra devida a Deus, sendo que viram seu próprio pai falhar de forma tão terrível. Como é para um filho ver a falha de um pai? Depende do que o pai faz com essa falha. Se o pai entender que errou e se retratar, eu acho que o filho vai ver de forma positiva. Eu acho que o filho vê de forma positiva. Agora, se o pai errar e ainda sair metralhando, botando culpa em todo mundo, e menos nele, aí ele vai ter problema nessa criação. Eu me lembro do Roberlan aqui na mesa falando da falha de um pai e depois sofrendo, o pai sofrendo com a culpa do filho, com a acusação do filho. Você lembra disso? Sim, é porque é aquele caso, às vezes o filho flagra o pai num erro e aquilo ali, ainda mais que assim, tem situações que o pai pode ser a pessoa mais correta do mundo, mas principalmente na adolescência, né, quando o cara ele já não vê mais o pai como aquele herói, então é muito comum que de repente assim, se o pai é muito correto, ele vai atacar o pai naquilo, é comum que essas coisas aconteçam, mas agora, é importante a gente frisar aqui, né? Oi? Não. Então, é bom a gente frisar aqui que no que se trata, né, nesse assunto de ver a falha do pai ou não, eu bato na tecla que tem aquele fato de você aprender, né, com os erros dos outros. Porque se fosse assim, muita menina que é filha de prostituta seria prostituta, muito filho de cachaceiro seria cachaceiro, né? Então, assim, muito filho de gente de bem não iria pro crime. Mas no caso, então, eu sei, mas no caso que eu estou dizendo é o seguinte: o pai errou, mas reconhece seu erro, pede perdão, se retrata, se arrepende de verdade. Sim, sim. Aí você fica um ensinamento para o filho. Fica um ensinamento para todo mundo, na verdade. Fica. Para toda a família. Agora, se o pai erra e bota a culpa no filho, bota a culpa na mulher, bota a culpa em todo mundo. Não há arrependimento. Não há arrependimento. entendi. O currículo oculto ele está ensinando o filho a fazer a mesma coisa. Entendi. Está levando o filho. Ou seja, é só eu me vitimizar, é só eu terceirizar. A gente está falando de escola. Vamos supor que eu tenho um filho que meu filho está com nota vermelha. E eu não fui um bom aluno na escola. Eu posso chegar para meu filho, olha só, eu sofri muito. Porque eu fui mal na escola. Queria fazer concurso, não consegui, eu tive que ralar demais. A gente está te dando uma oportunidade para que você não rale, que foi um desgramado. E passe. Como eu ralei para você ter alguma coisa. Então estuda, meu filho. Usa o exemplo ruim do seu pai para te motivar para ser alguém melhor do que ele. Boa. Então assim, você consegue... Agora, por exemplo, imagina o caso de Davi. Davi viu todo mundo comemorando a morte do seu filho. Olha que ponto, cara, que chega. Porque ele não teve diálogo, porque ele não se impôs, porque ele não falou com Aminon, porque ele não resolveu a questão de Aminon e Tamar. Entendeu? Assim, ele deixou Absalão, o texto bíblico diz que Absalão ficou 2 anos planejando isso. Será que a morte do seu irmão, será que em nenhum momento ele percebeu que Absalão podia fazer alguma coisa contra o seu próprio filho? Percebeu não. Então assim, mas percebeu, ele não percebeu. Pois é, ele não percebeu que ele quis, ou porque ele foi omisso. Então essa é a questão. Aí viu o que ele viu? Aí paga o preço alto, ele viu o povo festejando a morte do seu filho. É uma época que o pai vivia muito distante dos filhos, ele vivia muito distante. Vamos lá, 6. Pastora Valéria está com a gente aqui. Pastora Valéria. Pastora Valéria. Aí, ó. Esse pessoal que vocês conhecem aí. Eveni, Valéria. Pastora Valéria é autora, escritora, o livro dela. Valéria Lima. Vocês têm que pegar e apresentar para esse humilde servo. Não, quem sou eu? O homem aqui que apresenta é ele aqui, ó. Ele tá, né? Então vamos lá. Sou empresário, todo mundo. Do Casais Saudáveis. Ué. Acho que se eu tô aqui é por causa dele. Eu acho que é uma boa causa, né? Eu acho que é uma boa causa. Gente, a gente está partindo pro final. Vamos lá. Né? E eu vou fazer. Vai dar 7 horas. Vai dar 7 horas. Eu vou fazer mais 2 perguntas aqui. Ou bate pronto das 3 últimas. Oi? Não, assim, faz a pergunta e no finalzinho aquela perguntinha de 1 minuto. Tem 4. Ah, tá, beleza. Então vamos lá. 6. Não é nenhum consolo deste momento de choque saber que somos parcial ou totalmente responsáveis
pelos pecados de nossos filhos. Tal como Arão, só nos resta nos prostrarmos de coração quebrantado e calar. Os pais são responsáveis pelos pecados dos filhos. O que a Bíblia diz a respeito? Bem, Ezequiel 18:4 diz, né, que todas as almas são minhas e a alma que pecar, essa morrerá. Não é porque o pai fez um negócio que o filho vai passar por aquilo e tudo e tal. Cada um tem sua responsabilidade. Agora, em relação ao caso dele, eu fico imaginando assim, né? Você sempre vai estar pensando, né? Peraí, onde foi que eu errei? Onde eu podia ter melhorado? O que eu poderia ter feito? Porque é aquele caso, assim, o pai foi ausente, tá? Mas tem gente que cresceu sem pai. Então, eu sei que do jeito que eu estou falando, parece que eu estou defendendo os pais, né? E botando tudo na conta dos filhos. Eu me sinto tranquilo porque, assim, meu filho ainda é criança, ele fica onde eu quero. Mas, assim, eu conheço muita gente boa amargando o negócio de ir visitar filho em cadeia, sabe? Gente que, por exemplo, está sustentando o neto porque filho ou filha foi irresponsável. Assim, eu vejo gente que está cortando um dobrado por causa desse negócio. E, assim, gente que às vezes você olha e fala assim, caramba, eu queria tanto ter um pai desse, queria ter uma mãe dessa, assim, gente que investiu na educação, fez isso, fez aquilo outro, tudo tal. Então é um tipo de coisa que, assim, eu queria sempre resguardar que o pai tem a sua posição, ele tem algo para fazer, a mãe tem algo para fazer, mas o filho também tem o seu papel. Lembra? Pais, não provoqueis a ira. Você tem que ensinar, você tem que admoestar, você tem que disciplinar, você tem que orientar, mas filho, você tem que obedecer e você tem que honrar. Porque, como eu falei no meu livro, né, pastor, para quê? E aí eu falei, como é que você vai aprender algo de alguém que você não respeita? Então tem filho que vai quebrar a cara porque não respeita pai, não respeita a mãe, não tem humildade para considerar aquele que nasceu primeiro. Agora, tem a situação do pai que se omitiu para não evitar o aborrecimento. Vou pegar a minha situação. O choro do meu filho, cara, rapaz, corta o meu coração. Só que é o seguinte, eu mudo o tom da voz, né? Então, ele vai mexer no negócio, o Berlan, não, sai daí. E ele abre a cara de choro e vai atrás da mãe. A vontade que eu tenho, e pior, aí ele vai, fica segurando ali a bermuda da mãe e olha pra mim, eu com aquela cara feia pra ele. Aí que ele chora mesmo. Aí a vontade que eu tenho é de parar de olhar pra ele sério, só pra dar aquela beleza. Mas eu não me encara que eu vou continuar com a cara feia, porque sempre que você fizer esse troço aí, eu vou ter essa reação. Quando você tiver uma outra atitude, eu vou ter uma outra reação. Para ele perceber que é o seguinte, olha, a vida vai rir para você se você agir de um jeito. Mas a vida também vai dar um troco se você agir de outro jeito. Se você respeitar o dinheiro vai agir de um jeito contigo. Se você desrespeitar o dinheiro vai agir de outro. Ou seja, esse tipo de situação eu tento passar. Só que isso não é garantia de que ele, quando estiver sozinho, como eu falei, o meu caso, tem o brócolis e o chocolate. Eu estou sozinho, vocês não estão me vendo. É que nem o pessoal um pastor ontem estava pregando numa live, né? E ele falou isso. Imagina se, igual o Supremo soltou o vídeo do Bolsonaro, se Deus soltasse o seu vídeo. E aí? Se Deus soltasse o meu, tô lascado. Agora, rapidinho, só respondendo a pergunta. Só subir um pouquinho a pergunta para a gente poder levar. Os pais são responsáveis pelos pecados dos filhos? Óbvio que não. Eu ia ler isso aqui agora. A Leila mandou um versículo, né? Ezequiel capítulo 20, capítulo 19, 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Bom, Leila está afiada aí. Jesus também falou lá em João 9, né? O meu tem 23 e o outro tem 19. Fala. A gente acaba sofrendo com as escolhas deles. Né? Mas escolhas. Aí é o preço. Ela fala muito com a irmã, né, que acaba a gente
Já acabaram sofrendo com as escolhas dos filhos. Mas é o Bate caso. bola. Bora. Rapidinho, tá? 30 segundos para cada um. Qual a importância dos pais na formação da personalidade dos filhos? Exemplo. Existe um complexo fraterno? Eu não entendi a pergunta. Como assim, complexo fraterno? Ele respondeu diferente. Gostei. Já vou fazer assim. Ele, na verdade, ele Eu falei não sei. Como assim? é retórica. Ó, gostei. É igual o seu calma pra ele. Vai. Depois eu falo, então. Ele tinha que me perguntar isso antes, né? Entendi. Porque eu ia responder, mas Não, se o Roberlan responde, pensei que vocês se o Roberlan responde, eu não falo nada. Eu acho que Porque talvez você pode ser tem questão que- do cara agir como se fosse irmão Não, do filho. a questão aqui peraí. É porque assim, eu sou muito ruim para essas coisas aqui. Entendeu? Vocês são bons. Eu sou difícil. Ó, complicado, difícil. Existe, né, alguma dificuldade? Não, então, para mim, eu achava que esse complexo fraterno era um substantivo composto que ele estava dando uma outra conotação. Quando uma pessoa tem dificuldade fraterna, dificuldade de se relacionar, que você está falando? Isso. E fraterno é de... É de irmão, né? Foi complicado esse relacionamento.